A nossa leitura hoje vai ser lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 42. A gente leu João, capítulo 1, do versículo 1 até o 18. E hoje a gente vai praticamente ler o capítulo 1. Só vai ficar para amanhã, do 43 até o 51. Aí depois nós vai para o capítulo 2. Beleza? Vamos lá, vamos. Gente, tô muito grato a Deus hoje, tá? Eu acho que todo dia que a gente acorda é um momento. Evangelho de João, tá, Eliana? Capítulo 1, versículo 19 até o versículo 42. Todo dia é um dia da gente agradecer a Deus. Agradecer pela. Por mais. A gente é muito pecador, e as misericórdias de Deus, ela é gigante na nossa vida. Gigante. Todo dia que eu acordo. E eu vejo minha filha com saúde, que ela dormiu bem, minha esposa. Eu acordo com saúde também. Gente, isso é o maior prêmio. Enquanto muitas pessoas estão aí querendo ganhar na loteria, ficar rico, ficar famoso, a gente esquece de olhar o tanto que a gente é abençoado só por ter saúde, só por estar conseguindo ir trabalhar, por ter energia, por Deus nos dar saúde, né? E assim, imagina quantas pessoas estão lá no hospital, uma tristeza, né? Tristeza, implorando por saúde, implorando, muita gente implorando para ter condições de beber um pouco d'água, igual eu vou fazer aqui agora, ó. Implorando, tá? E nós estamos com essa, graças a Deus, com essa oportunidade aqui. Então é um motivo da gente agradecer muito a Deus. Vamos fazer nossa leitura? Vamos lá, gente. Ó, começando a partir do versículo 19. Para quem chegou agora, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 42. Vou ler. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo, né? Ou seja, quem é você? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. Versículo 25. E eles perguntaram-lhe dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: Eu batizo com água, mas está um entre vós a quem vocês não conhecem. E este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram além do Jordão, onde João batizava. Aí aqui no versículo 29, ó. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia. Mas
para que fosse revelado a Israel. Por isso vim batizando com água. João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunhou, e eu vi, né? E testemunho de que este é o Filho de Deus. Eu afirmo que este é o Filho de Deus. Aí no versículo 35, no dia seguinte, João estava novamente ali com dois de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde tu moras? E ele disse-lhes: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca de a hora décima, ou seja, já era tarde, né? Um dos dois que ouviram João falar, um dos dois que ouviram João falar, o seguiram. Era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontrou a seu próprio irmão Simão e disse-lhes: Nós encontramos o Messias, que é o Cristo, né? E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. Enfim, ó, terminamos aqui o versículo 22, tá? Do versículo 19 até o capítulo 42. Deu para entender a leitura? Vocês conseguiram me acompanhar aí também, né? Às vezes eu me perco um pouquinho aqui na tradução, mas eu acho que deu para entender. Gente, semana passada, que foi sábado, né? A gente leu o capítulo 1 até o versículo 18. E olha só que interessante, eu estava meditando aqui nesses versículos aqui, que eles foram até Jesus para perguntar quem ele era. Foram até João, né? Desculpa, foram até João Batista para perguntar quem ele era. E ele disse claramente, né? Eu não sou o Messias, eu não sou quem você está procurando. E mesmo ele dizendo que não era nem Elias, nem os profetas, nem nada disso, eles começaram a considerar João como um profeta, né? Como uma voz de autoridade ali em Israel. E aí João fala, olha, o que está entre vocês aqui, ele é mais poderoso do que eu. Esse daí sim é o Messias, é o Filho de Deus. João já sabia que Jesus estava ali no meio deles. E aí no dia seguinte ele encontra ele encontra Jesus, o Messias, o Filho de Deus, né? A promessa, a promessa de Deus. E os judeus, eles vivem até hoje, né? Atrás do Messias. Até hoje os judeus vivem atrás do Messias. O Messias já foi, já passou no meio deles, já falou com eles, já olhou no olho deles, já sentou na mesa deles e eles não conheceram o Messias e até hoje procuram o Messias. Olha, olha que privilégio esse povo teve e eles não reconheceram. Eu vim para os meus, mas os meus não o reconheceram. Eu acho que a coisa mais triste que existe na nossa vida é a gente estar. Eu moro numa casa, um apartamento grande, amplo, né? Eu acho que a maior tristeza deve ser a gente passar. E eu já senti isso, tá? Já senti. A gente passar uma semana inteira e esquecer que Jesus está dentro da nossa casa. Deve ser a maior tristeza que é a maior tristeza que existe para nossa alma, para o nosso espírito. A gente tratar Jesus como se fosse um estranho.
Uma pessoa que está na nossa casa, mas a gente não vê, a gente não sente, a gente não fala com ele, a gente não escuta a voz desse. Isso acontece direto, 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 gente. E ele está realmente dentro da nossa casa, e muitas das vezes a gente trata ele como um estranho, né? Por nossa falha, pela correria, pelas distrações, porque somos falhos, somos humanos e erramos mesmo. E Jesus, ele sabe disso. Mas o convite que eu tenho hoje para nosso coração, né? Que a palavra tem para o nosso coração, eu não, a palavra tem para o nosso coração, é que possamos ver Jesus todos os dias dentro da nossa casa, entender que ele tá não como um estranho, mas como nosso pai, como nosso amigo, como nosso protetor, como nosso salvador, como o nosso consolador. Olha o que João disse. Vocês estão procurando o Messias, cara, mas o Messias está entre vós. Vocês não estão percebendo, vocês estão cegos. O Messias está entre vós, mano. E as pessoas buscam felicidade em tantas coisas, né? Ah, minha casa é triste, minha casa é vazia, eu não tenho felicidade. Mas claro, Jesus está ali, mas a gente não deixa ele ceiar conosco, ele ter comunhão conosco, ele participar da nossa vida. Teve uma coisa que uma vez um amigo meu falou comigo, muito, muito profunda, tá? Uma coisa que ele falou comigo. E apesar de eu sempre buscar a Deus, mas tem momentos da correria que a gente, sabe, a gente relaxa muito. E teve uma época que ele veio aqui em casa, ele é uma pessoa que tem, eu conheço ele há muitos anos, uma pessoa que tem uma condição financeira boa também. E aí ele sentado na mesa aqui comigo e a gente conversando, e ele falou comigo, cara, beleza, mano. Mas olha, é todo descolado assim, ele é um senhor, né, de 76 anos já, cheio de tatuagem e tal, estilo, mas muito, sim, muito espiritual, um cara muito profundo com Deus, sabe? Ele falou, mano, sua casa tá muito business, velho. Você tem que realinhar essa rota aí, mano. Tá muito business. Business, né, que é empresa, né? Então, assim, ele me deu um toque que ele percebeu, ele conseguiu perceber. E assim, a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Ele fala com a gente de todas as formas. A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo, sabe? Para a gente conseguir realinhar a rota. Como é que tá a nossa vida? Dinheiro, sim. Dinheiro ele é a consequência, tá? Se eu falar para vocês que dinheiro ele veio. Gente, dinheiro é só a consequência. Quando você faz algo bom, quando você tá. Sabe, ele vem, mas assim, o mais importante na nossa vida é a nossa vida espiritual. É a primeira prosperidade que existe. É a nossa vida espiritual. Então, assim, a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo para a gente não ficar cego espiritualmente. Cego e não conseguir encontrar Jesus, sabe? Nas viagens a gente tem que ver Jesus. Na conquista de bens materiais a gente tem que ver Jesus. A gente tem que colocar ele ao nosso lado ali, sabe? Então, assim, e tomar muito cuidado com a comparação, porque, cara, os judeus eles viviam procurando o Messias. Então, todo mundo que eles achavam que parecia que era o Messias, eles comparavam, né? Então, esse cara ali, ó, ele parece, velho. Aquele cara ali, ele parece, eu acho que é esse cara aí que vai salvar a gente aqui, que vai libertar a gente aqui. Tá, tá muito difícil, eu acho que é aquele cara ali. Então, viviam se comparando. E o que que vocês entendem com isso? Né? A gente vive hoje querendo ou não, o Instagram hoje é uma rede social de comparação, tá? A gente tem que ter muito cuidado com a comparação, porque ela destruiu praticamente os judeus. A comparação, eles não conseguiam enxergar o Cristo. Então eles se comparavam, achavam que o Cristo ia vir num cavalo branco, um cara perfeito, um cara que ia mudar tudo. E hoje, infelizmente, a nossa sociedade, a gente que trabalha com internet, eu entendo muito bem isso, eu estudo o algoritmo, né, das redes sociais, e hoje a gente vive numa era da comparação, principalmente no Instagram, sabe? Principalmente no Instagram.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque entender, entender o que Deus quer para nossa vida. De fato, o que Deus quer para nossa vida. Não o que a gente quer, mas o que Ele quer. Porque senão a gente fica se comparando o tempo todo. Ah, fulano tem uma vida boa, eu não tenho. Fulano tem isso, eu não tenho. Fulano tem aquilo, eu não tenho. Aí a gente começa, sabe o quê? Morrer por dentro, ficar infeliz, ficar triste. Porque a comparação, uma coisa que eu identifiquei, a comparação ela rouba a nossa energia, ela rouba. Você quer ver? Você pode acordar animada para fazer alguma coisa, animadaça, animadaço. Hoje eu vou arrebentar, eu vou fazer. Aí você entra no Instagram, você começa a ver uma pessoa lá fazendo o que você ia fazer de uma forma melhor. Acabou. Se você bobear, sua energia é toda roubada. Você murcha. Murcha. A gente fica fraco, gente. É sério, a gente perde as forças, a força dos ossos. A comparação, ela rouba a força dos nossos ossos. Eu já reparei isso. Teve um dia que eu tava tão animado e aí eu me comparei na rede social com não sei o que lá. Cara, me deu uma fraqueza, um negócio tão esquisito no corpo. Eu falei, tá repreendido. Só que eu já tava atento, né? O Satanás tá querendo me fazer comparar ali. Ô, Eliana, mas não foi isso que ele tentou fazer com Jesus no deserto, na tentação? Foi isso. Se tu és o filho de Deus, cara, você não é o cara, ó. Eu sei quem você é fodão, você é o cara. Você é bom, rapaz, você é bom. Então pega o seguinte, transforma essa pedra em pão aqui, que eu quero ver agora. O bicho é traiçoeiro, rapaz. Ele é traiçoeiro. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, gente. Muito atento. Principalmente em rede social. É nosso trabalho, mas a gente tem que estar atento. A gente tem que estar muito ligado com Deus. E, sabe, assim, se eu for dar um conselho para vocês, entrem no Instagram só mesmo para fazer o trabalho de vocês e tentem ao máximo, tipo assim, para de rolar a tela, para de ver a vida dos outros lá para vocês conseguirem focar. E eu não estou falando aqui de trabalho, tá? Eu estou falando realmente de vida espiritual, tá? De vida espiritual. É as distrações, né? As distrações do mundo moderno que vem através das redes sociais. Mas assim, voltando aqui para o texto, para a gente finalizar, né? João fala, olha, ele está entre vós, vocês não conseguem perceber ele. Por quê? Era muita distração. Era muita ansiedade na cabeça dos judeus ali. Eles não conseguiam ver o Messias, né? Então, o convite que a palavra nos faz essa manhã é para a gente perceber, notar e deixar Jesus morar no nosso meio, na nossa casa, né? Na nossa casa, porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador. E que possamos ter a mesma sensibilidade que João Batista teve de reconhecer o Messias, de ver a pomba branca descendo sobre o Messias, o Espírito Santo, né? A gente possa ter essa mesma sensibilidade de perceber e ver o Espírito Santo dentro da nossa casa. Uma coisa que eu fico muito feliz é que todo mundo que chega aqui em casa fala a mesma coisa. Nossa, é uma paz que tem, porque a gente sempre está pedindo a Deus para tá presente na nossa vida. Então, peça sempre Ele para estar presente na sua vida, na sua casa e principalmente o Espírito Santo de Deus. Amém? É isso, vamos fazer uma. A Eliana morreu de rir com o chá que eu. A Eliana encontrou um xarope aqui violento, tá? Aquele ali é bom, tá? Deixa eu ativar seu áudio aqui, senhor. Encontrei um xarope violento, tá? Aqui, depois dessa garrafada, se não melhorar, meu amigo, não melhora mais Não, não. eu já tô zero, já tem mais de uma semana. É mesmo? Gente, tô bom, tô bom. Mas eu O mudei bom é assim, que é produtos naturais, né? Faz produtos bem. naturais, É, naturais, faz né? bem. Mudei até minha rotina. Assim, eu Isso. tava com uma rotina muito puxada, gente, muito puxada, porque eu mexo com a parte mais de tráfego pago, de automação, de financeiro e estratégico também. Então assim, É um desgaste mental muito grande é também, né? muito até, ó, aqui em mim, se vocês perceberem, começou a dar até esse negócio aqui, ó. Tá vendo? De tanto ficar na tela do computador. Então assim, eu mudei bastante minha rotina. Que Tô bom.
algumas estratégias e assim, querendo ou não, a gente trabalhando muito, a imunidade cai um pouco, então tava ficando Ai, gripado direto. Aí mas a eu garrafada agora resolveu o problema. realinhei a rota. Boa, boa garrafada. Mas não é só ela, não. É hidratação, Sim, alimentação melhor, sim, uma noite de sono melhor também, tá? Então, uma série de coisas assim que fortalece a gente. verdade. Aí, Então, vamos vamos que vamos. orar, agradecer a Deus. Bora. Deixa lá sua fotinha no grupo, tá? Depois, para motivar o restante da galera lá a participar do devocional também, tá? Não esquece não. Deixa lá e convida. Amanhã vai ter de novo, amanhã no mesmo horário. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa manhã, por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado. Agradeço ao Senhor pelas suas vidas que estão aqui nesse momento, falando contigo, ouvindo a tua palavra. Não, não sou eu, não é ninguém que está falando aqui, é o teu Espírito Santo, é a tua voz falando aos nossos corações nessa manhã, como sempre o Senhor tem falado. E eu venho te pedir, Senhor, que tu possas falar, na verdade, que a gente possa ouvir a tua voz, ter mais sensibilidade para ouvir a tua voz e que possamos tratar o Senhor como um anfitrião na nossa casa, como alguém extremamente importante, como realmente o dono da casa e não como um estranho, porque muitas vezes tratamos o Senhor como um estranho dentro da nossa casa, pensamos muito no business, na empresa e acabamos esquecendo que o Senhor está presente, que o teu Espírito Santo está presente e que a tua presença ela venha a ser mais percebida no nosso meio de uma forma plena, de uma forma intensa, de uma forma real, real, Senhor, e que realmente possamos fazer do nosso lado, da nossa casa, da nossa empresa, do nosso trabalho, uma morada do teu Espírito Santo, da tua presença, Senhor, que a partir de hoje as distrações elas sejam menores na nossa vida, elas não controlem a nossa vida, mas que possamos ter sensibilidade e visão para entender aonde o inimigo está tentando roubar o nosso tempo, roubar a nossa visão, né? Que possamos ter mais sensibilidade, Senhor, e entender que é naquele lugar ali que a nossa distração está sendo roubada e que possamos nos voltar mais para a tua palavra, para o devocional, para uma comunhão maior contigo, Senhor. Eu te peço que abençoe essas pessoas que estão aqui, a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, né, o nosso mundo, o nosso Brasil, que tá assim numa situação bem difícil, mas que a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Então, é isso, ó. Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Amanhã é capítulo 1, ainda no versículo 43. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.